A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesta tarde de sábado para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, estudando a Bíblia Sagrada. Temos como base a nossa revista, a revista Betel, que nos traz assuntos importantes, que nos traz informações, ensinamentos para nossas vidas. Louvo a Deus pela sua vida, amigo internauta, que está conosco, que o Senhor venha a abençoá-lo a cada dia mais, aprendendo e se fortalecendo na palavra do Senhor. Estamos aqui diretamente da igreja Assembleia de Deus, do Jardim Alvorada, sob a direção do nosso pastor Washington, que nos dá a oportunidade de podermos discipular e ensinar e ministrar a palavra do Senhor. Glorifico ao Deus pela vida dele, pela sua família e por esta casa de oração que nos recebe sempre. Somos partes da Assembleia de Deus do Madureira, temos como base aqui em Santo André a nossa igreja mãe, sob a direção do nosso pastor presidente Antônio Campassi, que o Senhor venha abençoar a sua casa e a sua família. Você é um convidado para estar conosco nos dias de culto, recebendo uma porção da palavra do Senhor, recebendo um avivamento e estando em comunhão com nós aqui. Logo mais passarei os horários para que nós possamos recebê-los e seja bem-vindo. Na lição de hoje, nós estamos estudando a revista Betel e é um tema bastante interessante. A revista fala sobre os discípulos de Jesus Cristo, como eles cresceram em maturidade e espiritualidade e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. E na lição de hoje, que seria a lição 6, nos traz um tema que já é base para toda a vida cristã, para toda a vida do cristão, né? Você que está nessa caminhada, com esta ferramenta, com esta disciplina, você cresce em sabedoria, cresce em força, cresce em harmonia, cresce em entendimento. E a lição de hoje vai nos falar extremamente sobre a oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Esta que é uma ferramenta que deve estar na vida de todo o cristão, a oração. Hoje vai nos ensinar sobre a oração. O texto áureo está em Hebreus 4,16, que nos fala assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A verdade aplicada nos fala: para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo, né? A introdução também vai nos comentar que, nesta lição, veremos a relevância, ou seja, a importância de cultivar uma vida de oração e harmonia com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos sobre a oração. Podemos e devemos nos achegar diante do trono da graça, pois temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, nós entendemos aqui que nós devemos perseverar até o fim. É indispensável termos em nossa rotina diária a oração em nossos corações, em nossas bocas, em nossas mentes, sempre intercedendo por todos os passos que nós demos na presença do Senhor, no nosso dia a dia. A oração é algo indispensável na vida do cristão. Por quê? Porque ela é super importante para que nós tenhamos uma vida sadia diante dos evangelhos, diante da nossa família e diante de todos aqueles que nos assistem. Nós vamos ver aqui coisas importantes que Jesus, em sua passagem por esta terra, ele ensinou
a vida, ele ensinou e testemunhou uma vida de oração sobre os seus discípulos, na presença dos seus discípulos e de todos aqueles que o observavam. O primeiro tópico nos fala a importância da oração, né? Devemos viver em constante oração. Por quê? Porque é uma disciplina indispensável para os discípulos, ou seja, é algo que tem que fazer parte de nossas vidas, a oração. A oração, devemos viver em constante oração, por quê? Porque ela fortalece a nossa fé, ela nos ajuda a vencer as tentações, ela nos ajuda a tomar decisões importantes, ela nos ajuda a aumentar nossa intimidade com Deus. Veja como é importante a oração na vida do discípulo, na minha vida, na sua vida, porque sem oração nós ficamos como que perdidos, sem uma direção, sem saber o que fazer. É como nós temos aqui, por exemplo, tomar uma decisão importante. Se nós tomamos uma decisão e não oramos, nós podemos tomar a decisão errada. Então, quando nós oramos, o Senhor abre as nossas mentes, fala conosco através de uma palavra, através de um sonho, através de alguma forma, nos dando nos ensinando a tomar a decisão certa para a nossa vida. Então, a oração, ela nos traz, assim, um momento de sabedoria para as nossas vidas, um momento de comunhão com Deus, e, principalmente aqui, aumenta a nossa intimidade com Deus. Oração é ter intimidade com Deus, é falar com o Pai, é levar a Ele as nossas necessidades, é levar a Ele os nossos desejos, é levar a Ele os nossos problemas. Não que Ele não conheça os nossos problemas, não conheça as nossas condições, mas Ele precisa ouvir de nós, é ter intimidade com aquele que pode nos ajudar, com aquele que pode nos fortalecer, com aquele que pode nos instruir a fazer as coisas certas. Então, a oração é super importante na vida dos discípulos, na minha vida, na sua vida, porque através da oração, conversando com aquele que é soberano, ele ajuda a quem se dispõe a falar com ele. E a oração é uma comunicação com Deus. Jesus, no tópico 1.1, nos ensina a orar, né? O exemplo de Jesus em constante oração despertou o interesse dos discípulos, a tal ponto de eles pedirem a Jesus que o ensinasse. Então, Jesus, ele tinha ali uma vida de constante oração, e os seus discípulos começaram a observar aquilo, que ele orava em todo o tempo, que ele intercedia em todo o tempo. E os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar assim como o Senhor ora. Então Jesus, ele se levanta e ele ensina a orar, ensina os seus discípulos a orar. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Ele nos diz assim: portanto, orai-vos deste modo, Pai nosso que estás no céu. É a oração do Pai Nosso, muito conhecida entre nós, que nos submete a exemplos de como nós devemos orar a Deus, com palavras simples, com palavras diretas, sem muito rodeio, sem muita dificuldade, mas falar de forma simples com aquele que quer te ouvir. Então, Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e ele ensinou os seus discípulos a orar em adoração, submissão e fé. Orientou sempre chamar pelo Pai. Na oração do Pai Nosso, ele adverte que a oração é uma demonstração de relacionamento pessoal, não somente uma prática religiosa, ou seja, é uma comunicação, como nós estivéssemos aqui, de homem para homem, de mulher para mulher, de amigo para amigo. É uma comunicação, uma prática pessoal, não aquela coisa religiosa, aquela oração que você se levanta. Não precisamos disso. Algo simples, chegando ao ouvido do Senhor, ao ouvido do nosso amigo, aos ouvidos daquele que pode nos ajudar, ele nos ajuda.
não precisa palavras difíceis e complicadas. Também nos alerta a importância de cultivar um relacionamento íntimo com o Pai, como eu já falei, né? Jesus ensinou aqui que ele deve cultivar um relacionamento íntimo com o Pai, na oração do Pai Nosso. Nos alertou também que não é pelas constantes repetições de palavras que teremos garantia que nossas orações serão respondidas. Ou seja, não precisa ficar repetindo. Seja simples, seja eficaz, seja direto nas suas palavras com Deus, que o Senhor está atento às suas orações. Então, Jesus aqui, ele ensina os seus discípulos a orar da seguinte forma: adoração, submissão e fé. Colocando esses três elementos na sua oração, as palavras serão como diretas ao Pai, e Ele atenderá às suas orações. A oração modelo ensinada por Jesus Cristo, Mateus 9, versículos 6 ao 13, é a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus instruiu conter o necessário para produzir o efeito desejado, compreendendo as principais necessidades do ser humano: comunhão, gentileza e intimidade com Deus. Entendemos que a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Pai nosso que estás no céu, seja santificado o seu nome. Aqui nos traz o sentido de adoração. Começar a oração com uma adoração a Deus é essencial. Nós devemos adorar primeiramente, nós devemos louvar primeiramente, para que nós possamos ser atendidos. Então, quando Jesus fala que Pai nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome, ele já está ensinando a nós adorarmos a Deus, ao Pai, em primeiro lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos demonstrando e afirmando que o Senhor é soberano. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Essa é a vontade que deve prevalecer, a vontade de Deus para nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos sinalizando a nossa dependência para Deus. Nós estamos falando que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós precisamos, somos dependentes de Ti. Então, vem aí a dependência. Primeiro, a adoração. Segundo, a soberania. Terceiro, a dependência. Em quarto, perdoa as nossas dívidas, condicional, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos sendo condicionado a uma situação, a uma condição de perdoarmos primeiro a quem nos deve, a quem nos afligiu, a quem nos acusou, para que depois nós sejamos perdoados. Não nos deixes cair em tentação. Estamos pedindo livramentos a Deus, estamos pedindo força, estamos pedindo sabedoria ao Senhor, para que Ele nos instrua em todos os nossos passos, para que nós não venhamos a cair em tentação. Só Ele pode nos cobrir, só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos dar a graça, a força e a vitória. Então, aqui na sua oração não pode faltar que você venha pedir livramento para a sua casa, para a sua família, para a sua vida diária, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Estamos terminando com uma exaltação a Deus. Então, aqui Jesus, ele ensinou na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, elevarmos em adoração nossas palavras. Em segundo lugar, mostrarmos que o Senhor é soberano. Em terceiro, que nós somos dependentes dEle. Em quarto, condicional. Nós fazemos e Ele nos abençoa. Em quinto, pedimos livramentos. E em sexto, elevamos Ele em exaltação. Só assim o Senhor pode nos abençoar. Orando em secreto. A oração em secreto ou em segredo é aquela que somente você e Deus
Ninguém precisa ouvir as suas orações, você não precisa estar falando alto, gritando, não. Quando você orar, ore em secreto a Deus, peça ao Senhor em secreto, que Ele atenderá às suas orações. Não precisa ir para as ruas, não precisa se levantar e abrir a janela e fazer aquela oração alta para que todos ouçam, não. A oração em secreto ela é importante. Por que ela é importante? Porque o seu inimigo não ouve a oração. O seu inimigo não sabe dos seus projetos. O seu inimigo não fica sabendo das suas condições. Então, quando você orar, ore em secreto. Jesus orientou para não cairmos nos erros dos hipócritas, que oravam nas sinagogas, nas ruas, com belas palavras, só para impressionar o povo e mostrar mais espiritualidade. Eles queriam ser vistos. Você não precisa disso, eu não preciso disso. O que nós precisamos é do Pai. Entre no seu quarto, entre no seu canto e fale com seu Pai, que Ele ouvirá as suas orações. Ponto 2, tópico 2, a convicção e a eficácia da oração. As pessoas acreditam que só serão atendidas se orarem longamente, usando palavras difíceis, mas oração eficaz é aquela que acontece na simplicidade do coração e de acordo com as Escrituras. Deus está atento ao cristão que ora. Eu já comentei aqui esse ponto anterior, que a oração eficaz é aquela que é simples e eficaz, é aquela que são palavras retas e que levam a uma adoração simples, uma adoração lógica a Deus. Não precisa se alongar nas suas palavras, não precisa ficar repetindo. O importante é falar com Deus e ter intimidade com Ele. E de acordo com as Escrituras, é lógico. Deus está atento ao cristão que ora. Jesus assegurou que tudo que pedimos em oração nos será concedido. O Pai se importa com a disposição do nosso coração. Ele recompensa os que o buscam. Jesus revelou que Deus está disposto a dar boas dádivas, mas que também devemos pedir. Por que nós devemos pedir? Porque nós precisamos. E Deus está aí de mãos abertas para nos abençoar, para nos dar a vitória. É importante, nós entendermos que a vida cristã, ela passa por momentos de tristeza, por momentos de aflições, ou por momentos de alegria, mas qual seja a condição que você está passando hoje, seja de alegria, seja de tristeza, seja de dificuldade, ou seja de bonança, as nossas orações sempre têm que estar ativas. Se você tem, ore. Se você não tem, ore. Se você precisa, ore. Se você não precisa, ore. Nem que seja para agradecimento, nem que seja para adoração. Nós temos que sempre estar atento às orações, porque Deus está atento às nossas orações, às nossas necessidades, ou não às nossas necessidades, mas à nossa adoração através das nossas orações. É importante sempre estarmos em oração constante. O Pai conhece as nossas necessidades. Ele sabe antecipadamente o que vamos dizer, antes mesmo que começamos a falar. Entretanto, Ele quer ouvir as nossas palavras. Senhor, preciso de Ti. Ou seja, Ele sabe o que eu preciso hoje, Ele sabe o que você precisa, mas Ele precisa ouvir da sua boca. É como nós chegarmos para um amigo, nós estamos precisando de alguma coisa, de um favor, e ficarmos calados. O nosso amigo, mesmo que ele saiba da nossa necessidade, ele não vai abrir a boca para nos ajudar. Mas se você abrir a boca para falar com ele, ele vai te ajudar. Então, é a situação da intimidade, a condição da intimidade que nós temos que ter nas nossas orações. Deus precisa ouvir as nossas vozes. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de uma solução, e só é através da oração que nós chegamos a este ponto. Tem aquela pergunta, né? Se Deus conhece as nossas necessidades e o que vamos falar, por que devemos pedir? Ele já conhece, é certo, Ele já sabe do que nós precisamos, Ele já sabe da nossa necessidade. E a resposta é simples, não devemos deixar de orar, pois a oração nos coloca em intimidade com Deus. Portanto, a oração a Deus é para nos relacionarmos com Ele, ou seja, termos comunhão
e termos comunicação com o Pai, né? É importante a comunicação, é importante a comunhão. E só é através da oração que nós podemos chegar nessas condições de termos essa intimidade com o Senhor, com aquele que pode nos ajudar. A oração é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, após relacionar cada parte das armaduras de Deus, ele escreve, orando em todo tempo. Mas ele já não estava com as armaduras, ele já não estava protegido com o capacete, com a espada, com a couraça, com as botas, com todo o material ali que ele estivesse pronto para entrar na batalha. E por que o apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo? Isto transmite a ideia de vestir cada parte da armadura orando, e mesmo já vestido, continuar orando e vigiando. Ou seja, a oração ela é essencial em todos os tempos. Mesmo que você esteja preparado para a batalha, mesmo que você esteja preparado para aquela situação, para aquela condição, a oração ela é essencial nas nossas vidas. Que o Senhor vai nos revestir, que o Senhor vai nos capacitar a cada dia mais. Pois, como nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as forças demoníacas, devemos sempre ficar dependentes da oração, pois a única forma de ficar protegidos é orando com súplicas específicas, orando em toda oportunidade, no Espírito e vigiando com perseverança. Ou seja, está pronto? Você nunca está pronto se você não orar. Se você não estiver conversando com o Pai, você pode cair nas armadilhas. E a batalha espiritual é importante nós intercedermos com a oração em todo o tempo. Oração é avivamento. É essencial perseverarmos em oração para não sermos alcançados pela frieza espiritual e religiosa. E a religiosidade vazia. Ou seja, é essencial para não sermos alcançados pela frieza espiritual e a religiosidade vazia. A oração faz parte da vida cristã. A oração faz parte daquele que segue a Jesus Cristo. A oração faz parte daquele que é discípulo de Jesus Cristo. Sem essas coisas, nós caímos nas armadilhas de uma frieza espiritual. Como é frieza espiritual? É não querer fazer mais nada, é não querer vir mais para a igreja, é não querer participar dos cultos, é não querer participar das festas da igreja, da comunhão com a igreja. Isso é uma frieza espiritual. Ou seja, talvez até mesmo, você vem até para a igreja, mas fica com aquela religiosidade vazia, você não ora, você não tem intimidade com o Pai, você vem para a igreja sem essa intimidade, você não recebe a palavra, você não recebe a comunhão, você não recebe a alegria, porque você não tem intimidade. Então, a oração ela é importante para que nós não venhamos a cair nessas duas armadilhas, na frieza espiritual e na religiosidade vazia. A falta de oração nos leva a um esfriamento espiritual. Se não há fervor nas intercessões, o esfriamento espiritual leva à perda de interesses pela atividade espiritual, como orar, jejuar, ler a palavra e participar dos cultos. É o que eu comentei quase agora. Se nós temos essa frieza espiritual, nós perdemos a intimidade, nós perdemos o interesse pelas atividades espirituais, jejuar, por exemplo, ler a palavra, participar dos cultos, estar ativo. Nós precisamos da oração nas nossas vidas. A oração é importante. Jesus Cristo ele estava na terra em todo o tempo, ele orava, ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava pedindo ao Pai para que mandasse bênção, para que abençoasse, para que cuidasse, para que estivesse ao seu lado, ao lado dos seus discípulos. Você também tem que estar nessa constante. Jesus Cristo precisava estar orando? Talvez não, mas ele precisava que o Pai estivesse na vida de todos aqueles que o acompanhassem. Então, você precisa de oração. Nós precisamos estar em contínua oração a Deus. A religiosidade vazia
A oração continua a ser a necessidade da igreja. Precisamos buscar incessantemente para não sermos envolvidos em uma religiosidade vazia e perseverar nos caminhos da santificação. Não é difícil demonstrar que o fracasso na nossa vida espiritual e no serviço cristão são devido à falta de oração. A menos que a oração arduamente, não podemos viver e servir corretamente. Satanás, aqui diz que Satanás pode rir do nosso zelo no serviço, pode zombar da nossa sabedoria. Presta atenção. Satanás ri do nosso zelo no serviço, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Ele sabe que a oração, quando está na vida do cristão, ele se preocupa, porque pode sim, aquele cristão avivado, aquele cristão forte, aquele discípulo que está na caminhada com Jesus Cristo, está fazendo um estrago. E você é chamado para esta obra. Então, a oração tem que fazer parte da sua vida, para que, como está aqui, que Satanás, ele treme quando o cristão, o discípulo, ora a Deus. O avivamento vem da perseverança. Hebreus 4,16 nos diz: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. O que se espera dos que são do Senhor é que orem com constância e incansavelmente, pois vamos alcançar misericórdia e achar graça. Clame a Ele de dia e de noite, para que nós tenhamos avivamento nas nossas casas, avivamento nas nossas vidas, avivamentos nas nossas igrejas. Nós temos que clamar ao Senhor de dia e de noite, e chegarmos com confiança ao trono. Ou seja, o véu foi rasgado. Antes do véu, nós não poderíamos chegar diante do trono, nós não poderíamos estar diante do trono da graça, dentro do templo. Nós tínhamos que pedir ao sacerdote para que ele intercedesse por nós. Mas depois que o véu foi rasgado, hoje nós temos a liberdade de chegarmos diante do trono. E Hebreus 4,16 diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. Hoje, você não precisa de um intercessor, você não precisa de alguém que leve essas orações a Deus. Hoje você tem livre acesso a Deus. Hoje você tem livre a oportunidade de estar falando diretamente com aquele que pode resolver o seu problema. Então, você não precisa do intercessor, você pode se chegar ao trono e interceder diretamente pela sua causa, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus projetos, pela sua igreja, pela vida dos seus amigos e de todos aqueles que te acompanham. Você tem essa liberdade hoje. Basta o quê? Sermos adoradores de Deus, através das nossas orações, e ela chegará diretamente ao trono. Já terminando aqui, na conclusão, nos diz assim: que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo, para não deixarmos de desfrutar das bênçãos de nossa achegada a Deus, com confiança e inteira certeza de fé. Confiando em Jesus Cristo, que intercede por nós, nosso Pai Celestial está disposto e pronto a nos ouvir e conceder tudo o que precisamos para perseverarmos até o fim. Ou seja, nós temos essa liberdade de nos achegarmos ao Senhor, porque Ele está disposto e pronto a nos ouvir e conceder tudo aquilo que precisamos para perseverarmos até o fim. Você precisa estar orando. Nós precisamos estar orando. A oração é uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. A partir de hoje, se você não tem esse hábito de orar, se você não tem esse hábito de estar buscando a Deus através de uma oração, procure chegar ao Senhor diretamente.
Chega de ser aquele crente de vocês oram por mim, vocês intercedem por mim, me ajudem em oração. Não, você pode e tem a liberdade de estar orando pela sua vida diretamente, porque você tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede por você diante do Pai. E aproveite desta oportunidade. Que Deus possa te abençoar, amigos, irmãos, internauta, você que está conosco nesta tarde. Que o Senhor venha te trazer graça. Quero te convidar a estar conosco nos domingos, às 9 horas da manhã, e nos domingos, às 6 horas da tarde. Nós temos cultos aqui 2 vezes no domingo. Esperamos por você, será bem-vindo para receber uma porção da palavra do Senhor e adorar a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conceda a paz e a alegria, em nome de Jesus. Um forte abraço e esteja conosco. Amém.